O garçom olhava para ele como quem olha um erro de sistema. O tipo de olhar que mede o outro pelo sapato, pela roupa, pelo silêncio. Naquela noite, o restaurante Maison du Soleil estava lotado. Música ambiente, talheres de prata, risadas contidas. O tipo de lugar onde o preço é parte do espetáculo. E lá estava ele, Antônio Almeida, 56 anos, pele negra marcada pelo sol, mãos de quem conhece o peso da enxada e o valor da palavra. Camisa simples, sapato gasto, um sorriso calmo. Entrou sozinho. O Maitre o viu à distância e, antes mesmo de Antônio abrir a boca, já soltou a pergunta que sempre vem disfarçada de gentileza. O senhor tem reserva? Não, mas acredito que tenha uma mesa disponível. O homem franziu o senho, como quem acabara de ouvir uma piada. Senhor, este é um restaurante fino. As reservas são feitas com antecedência. Nossos pratos custam um pouco mais do que o habitual. Antônio assentiu sereno. Não se preocupe, não vim pelo preço, vim pelo sabor. Atrás dele, um grupo de jovens engravatados riu alto. Olha aí, o tiozão achando que tá no self-service. Mais risadas. O garçom forçou um sorriso constrangido, mas não fez nada. Antônio respirou fundo. Não era a primeira vez que o julgavam pela aparência. Mas naquele lugar, o desprezo parecia mais polido, mais ensaiado. Se preferir, senhor, posso indicar um restaurante mais simples. Simples? Ele repetiu com calma. Gosto de lugares simples, mas hoje quero algo especial. O Maitre hesitou. A fila de espera era longa, mas ninguém queria escândalo. Tudo bem, senhor. Temos uma mesa nos fundos. Nos fundos. A palavra soou como sentença. Antônio seguiu o garçom, atravessando o salão enquanto os olhares o acompanhavam como câmeras invisíveis. Passou por mesas cobertas de taças e porcelanas, por homens de relógios caros e mulheres que olhavam por cima do copo, fingindo não reparar. Mas reparavam. Quando se sentou, o garçom entregou o cardápio com um toque de ironia. Gostaria de saber o preço antes de escolher? Antônio sorriu. Se eu precisar olhar o preço, é porque não devo pedir. O garçom ficou sem resposta. Anotou o pedido e se afastou. No caminho, cochichou com outro funcionário. Diz que é fazendeiro. Deve ter vindo vender gado. Aposto que nem sabe pronunciar o nome dos pratos. O som das risadas abafadas chegou até a mesa. Mas Antônio apenas olhava pela janela, observando o reflexo da cidade nas luzes. Aquela calma vinha de longe, de quem já perdeu muito e aprendeu a não disputar com a ignorância. Quando o prato chegou, a carne estava fria. O garçom colocou diante dele com certo desdém. Está tudo certo, senhor? Está sim. Só faltou o respeito, mas o resto parece ótimo. As mesas próximas ouviram. Alguns se entreolharam. Outros sorriram, satisfeitos com a coragem do homem simples. Mas os rapazes do canto, os mesmos engravatados de antes, resolveram ir além. Um deles, de blazer azul, ergueu a taça e gritou: Ei, amigo, aceita que a gente te pague o prato? Assim você não precisa vender o chapéu. Risos. Até o garçom deu um meio sorriso, tentando disfarçar. Antônio olhou para eles, sem raiva. Levantou-se devagar. Caminhou até a mesa do grupo. O salão inteiro silenciou. Moços, agradeço a oferta, mas prefiro pagar o meu. E se sobrar, pago o de vocês também. O rapaz de blazer riu alto. Ah, tá bom. Paga o nosso sim, com quê? Nota de 2. Antônio apenas voltou para a mesa calmamente, enquanto o restaurante se afogava em cochichos, mas o destino ainda não tinha falado. Minutos depois, um homem entrou apressado, de terno preto e postura de quem estava acostumado a ser ouvido. O gerente chamou o garçom num canto. Recebemos uma ligação. O dono vem jantar hoje. Quero tudo impecável. O garçom, nervoso, assentiu. Sim, senhor, mas tem um cliente estranho ali nos fundos. Acho que não devia estar aqui. O gerente olhou na direção indicada. Os olhos encontraram Antônio. Ficou sério. Deixe ele em paz. Cuide dos outros. O garçom franziu o senho. Mas faça o seu trabalho. Antônio observava tudo. Tranquilo. Sabia o peso dos olhares. Sabia que respeito é o luxo dos que têm alma, não dos que têm dinheiro. O grupo dos engravatados continuava rindo alto, agora pedindo vinhos caros só para exibir rótulos. A cada gole, uma nova piada.
Aposto que o tio ali nem sabe o que é Bordeaux. Para ele, vinho bom é o de caixinha. O garçom passava fingindo não ouvir, mas as palavras ficavam no ar. Antônio terminou o jantar em silêncio. Pediu a sobremesa. Pagou o tempo com paciência. Mas o que ninguém sabia era que aquele silêncio era o prelúdio de algo maior. De repente, o som das portas se abriu. O gerente correu para a recepção. "O senhor chegou! Que prazer tê-lo aqui novamente!" O restaurante inteiro virou o rosto para ver quem era o senhor. Antônio levantou devagar, ajeitou o colarinho e caminhou até o balcão. O gerente arregalou os olhos. "Senhor Antônio, o senhor chegou mais cedo." Os cochichos cessaram. As taças pararam no ar. O maitre ficou pálido. Antônio assentiu, sereno. "Cheguei. E confesso que tive uma recepção interessante." O gerente tentou sorrir, suando. "Me perdoe, senhor. Nossos funcionários não sabiam quem eu era." Interrompeu Antônio com calma. "Exato. Acontece. O mundo tem mania de tratar bem quem parece ter valor, não quem é valor." As palavras flutuaram no ar como vidro quebrando o silêncio. O garçom baixou a cabeça. Os rapazes do canto se encolheram, e o salão todo parecia respirar culpa. Antônio virou-se para o maitre. "Traga a conta. De todos." "O quê?" "A conta do restaurante inteiro. E cobre no meu cartão empresarial." O maitre engoliu em seco. "Sim, senhor." Minutos depois voltou com a soma absurda. Antônio tirou do bolso uma carteira discreta, de couro antigo. Passou o cartão preto sobre a máquina. O visor brilhou. Aprovado. Os murmúrios começaram. "Meu Deus, ele é o dono. Quem é esse homem? O que está acontecendo?" Antônio pegou o comprovante, olhou para o garçom e disse: "Apenas distribua o troco em gorjeta. Todos trabalharam duro hoje." O rapaz mal conseguiu responder. "Sim, senhor." E foi aí que tudo virou. O gerente, agora trêmulo, tentou se justificar. "Senhor Antônio, por favor, se eu soubesse, você teria sido educado. Mas educação que depende de saber quem é o outro não é educação, é interesse." O silêncio era total. Até os talheres pareciam parar de respirar. Antônio olhou ao redor e disse, firme, mas sereno: "Não vim aqui para ser servido. Vim para lembrar vocês de uma coisa. Caráter é o prato mais caro do cardápio. E quase ninguém tem coragem de pedir." Alguns clientes abaixaram o olhar. Outros choraram, discretos. A arrogância cedeu espaço à vergonha. O rapaz do blazer azul levantou-se e murmurou: "Senhor, me perdoe. Fui um idiota." Antônio apenas assentiu. "Você foi humano. A diferença é o que faz depois do erro." Saiu do restaurante em silêncio, sob um corredor de olhares. Lá fora, o vento da noite o abraçou. O céu refletia as luzes da cidade, e o som distante de um piano escapava pelas janelas. Ele caminhava devagar, como quem sabia que a vida tem o hábito de devolver tudo, o bem e o mal, na mesma moeda. E você, já julgou alguém pela aparência? Ou já foi julgado por não parecer pertencer a um lugar? Deixa aqui nos comentários. Quero saber se o mundo te empurrou para fora alguma vez. E se você teve coragem de voltar. Naquela mesma noite, depois que o salão se dissolveu em silêncio e vergonha, o restaurante parecia outro. Os funcionários, antes altivos, agora limpavam as mesas em silêncio, como quem refaz um erro que não se apaga. Antônio caminhava pela calçada molhada, com passos firmes, mas o olhar distante. As luzes da cidade refletiam-se nos vidros como lembranças partidas. Não era raiva o que ele sentia, era um tipo de tristeza calma, a que só sente quem já foi ferido tantas vezes que aprendeu a se curar sozinho. Ele parou na esquina, olhou para a vitrine e viu seu reflexo. Camisa simples, pele marcada, rugas nos cantos dos olhos, e por trás do rosto cansado, a imagem que ninguém ali dentro enxergara. O homem que um dia perdeu tudo e, mesmo assim, nunca deixou de agradecer. O motorista parou o carro preto ao lado. "Senhor Antônio, tudo bem?" "Tudo, Paulo. Só pensando um pouco. Quer que eu leve direto pro hotel?" "Não. Vamos passar pela Rua da Lapa primeiro." O motorista assentiu e ligou o carro. As ruas cintilavam sob o reflexo das luzes. Enquanto o trânsito fluía lento, Antônio se perdeu em lembranças. A última vez que estivera naquela região foi há mais de 20 anos, quando ainda era pedreiro. Trabalhava em obras pequenas, ganhava pouco, mas nunca faltava pão. Lembrava-se do dia em que entrou num restaurante parecido, acompanhado da esposa. Dona Célia,
Mulher forte, riso fácil, olhos de esperança. Foram humilhados pelo garçom porque pediram um prato que não era pra gente. Naquela noite, Célia chorou na mesa. E ele prometeu que, um dia, voltaria a um lugar como aquele. Não para se vingar, mas para provar que o respeito é o único luxo que vale a pena. O carro parou diante de uma praça antiga. Antônio desceu devagar. Caminhou até o banco onde costumava sentar depois do trabalho, quando ainda sonhava em abrir seu próprio negócio. A vida tinha dado voltas. Perdeu a esposa, depois o emprego. Mas também ganhou coragem. E com ela, criou a cooperativa de construção sustentável que o tornaria um dos empresários mais respeitados do país. Mas ele nunca esqueceu o sabor do desprezo. O vento soprou leve, carregando o cheiro de terra molhada. Antônio fechou os olhos e ouviu, em memória, a voz de Célia. Um dia, amor, o mundo vai te ouvir. Mas quando isso acontecer, não levante a voz. Deixe que a verdade fale por você. Ele sorriu baixinho. Você tinha razão, meu bem. Enquanto... Isso, de volta ao restaurante, o gerente reunia a equipe. O clima era de constrangimento total. O garçom, o maitre, os cozinheiros, todos calados. Vocês têm ideia de quem era aquele homem? Perguntou o gerente nervoso. Um empresário, não é? O dono, o investidor majoritário da rede. O homem que mantém todos nós empregados. O silêncio pesou. O maitre tentou se justificar, mas ele se vestia como alguém comum, cortou o gerente. Pois é exatamente por isso que ele testa os lugares, para ver quem ainda sabe tratar gente simples como gente. O garçom, o mesmo que havia servido o prato frio, sentou-se, pálido. Eu não sabia. Agora sabe, e que sirva de lição. Mas nem o gerente sabia o quanto aquela noite ainda iria ecoar. Porque o vídeo de tudo, os risos, as frases, o momento em que o cartão passou, havia sido gravado discretamente por um dos clientes. Na manhã seguinte, estava em todos os lugares. Homem humilde é humilhado em restaurante e surpreende ao pagar conta de todos. Os comentários explodiram. Esse homem tem classe de verdade. Educação não se compra. Justiça poética ao vivo. A história se espalhou como fogo, alcançando corações que precisavam lembrar que caráter não usa marca. Enquanto isso, Antônio tomava café na varanda do hotel. O celular vibrava sem parar. Jornais, entrevistas, convites de programas de TV. Mas ele apenas olhava o sol nascer, sereno. Não quero palco, quero propósito. O telefone tocou. Era Ricardo, o amigo de Diziantuzzi, longa data e sócio na cooperativa. Antônio, você viu o que está acontecendo? Tá em todas as redes. Deixa o vento levar, o que é de verdade fica. Mas a gente podia aproveitar para divulgar o projeto das moradias sociais. É isso. Usa a história, não o nome. Ricardo riu do outro lado. Você é o único milionário que foge de holofote. Porque luz demais também cega. Mais tarde, Antônio desceu até o saguão. O garçom do hotel, um rapaz jovem e atencioso, o reconheceu. Senhor, desculpa perguntar, mas o senhor é o homem do vídeo? Antônio sorriu. Depende. O que diz o vídeo? Que o senhor é alguém que não revida a ofensa com grito, mas com grandeza. Então sim, sou eu. O garoto se emocionou. Minha mãe viu. Disse que foi a coisa mais bonita que já aconteceu na internet. Antônio colocou a mão no ombro dele. Diga a ela que beleza de verdade não é o que brilha, é o que ilumina os outros. Enquanto isso, no restaurante, a rotina já não era a mesma. O maitre fora suspenso. O garçom pediu demissão. E o gerente recebeu uma visita inesperada. Uma carta, escrita à mão, entregue por um mensageiro. No envelope, apenas o nome: Antônio Almeida. Ele abriu, as mãos trêmulas. Não quero sua demissão. Quero sua reflexão. Use o que aconteceu para ensinar sua equipe a servir com alma, não com etiqueta. Quando eu voltar, espero encontrar menos luxo e mais humanidade. Antônio. O gerente leu em voz alta com lágrimas nos olhos. Ele tem razão. A gente esqueceu por que começou. Na cooperativa, os funcionários de Antônio celebravam discretamente. Nosso chefe deu aula sem abrir livro. Deu lição de vida com gesto. Mas o próprio Antônio não comemorava. Preferia o silêncio, o café quente e o cheiro de terra. Lembranças de onde veio. À noite, visitou a sede de um abrigo infantil que ajudava havia anos, anonimamente.
As crianças correram para ele, gritando: "Tio Antônio!" Ele sorriu, ajoelhou-se e entregou caixas com materiais escolares. "Essas aqui são as únicas contas que gosto de pagar." Enquanto brincava com os pequenos, um repórter o encontrou. "Senhor Antônio, podemos fazer uma entrevista sobre o que aconteceu?" Ele riu leve. "Pode, mas não sobre mim. Fale sobre o que acontece todo dia com quem não tem câmera para provar." O repórter ficou em silêncio. Era a primeira vez que ouvia alguém recusar fama para manter sentido. Do lado de fora, o céu estava limpo. As luzes da cidade pareciam menos duras, mas o destino ainda não tinha falado. 2 dias depois, Antônio recebeu uma ligação inesperada. "Senhor Antônio, aqui é o advogado do restaurante. O senhor poderia comparecer? Precisamos resolver uma questão sobre o contrato de sociedade." "Contrato?" "Sim. O senhor é o principal acionista desde a última fusão." Antônio suspirou. "Então é hora de conversar." Chegou ao restaurante na manhã seguinte. O mesmo piso de mármore, os mesmos espelhos. Mas agora, os funcionários abaixavam a cabeça quando ele passava. O gerente o recebeu na porta, visivelmente nervoso. "Senhor Antônio, seja bem-vindo." "Obrigado. Está tudo diferente." "Sim, desde aquela noite mudamos muita coisa. Treinamentos, novas políticas e uma carta de desculpas pública." Antônio sorriu. "Cartas não consertam caráter, mas são um bom começo." Entraram na sala de reuniões. Na mesa, contratos, números, relatórios. Mas o que mais chamava a atenção era o quadro na parede. Uma fotografia antiga da inauguração do restaurante. E lá no canto, Antônio jovem de uniforme carregando tijolos. O gerente percebeu o olhar dele. "Foi o senhor quem ajudou a construir este lugar." "Sim, com estas mãos." E ironicamente foram as mesmas que um dia mandaram embora. O gerente engoliu em seco. "Senhor Antônio, não tenho como expressar o quanto lamento." "Não precisa. Lamento não alimenta a alma. Aprendizado, sim." Ele pegou uma caneta, assinou o contrato de renovação da sociedade e olhou firme. "A partir de hoje, 20% do lucro líquido vai para o projeto das moradias. E o restaurante vai adotar o programa Mesa Justa. Alimentação gratuita toda semana para famílias carentes." O advogado arregalou os olhos. "Mas, senhor, isso é muito dinheiro." Antônio o encarou sereno. "Dinheiro só é muito quando serve para pouco." Silêncio. A frase ficou no ar, como lâmina de luz. Naquela tarde, a notícia correu de novo. Agora, o título era outro. "Homem que foi humilhado em restaurante assume o comando e cria projeto social." E o ciclo começava a se fechar. Antônio saiu pelas portas de vidro, olhou para o alto e viu o reflexo do céu nas fachadas. A cidade seguia igual, mas algo nele estava diferente. Ele não precisava provar nada. A lição já estava dada. E se você acredita que respeito e bondade ainda têm força para mudar o mundo, compartilha essa história. Porque talvez alguém, em algum lugar, precise se lembrar que a grandeza mora onde ninguém está olhando. Os dias passaram, e a notícia da noite do dono humilhado se espalhou como o cheiro de pão quente em manhã de Mezendio, feira. Ninguém sabia como o vídeo tinha vazado, mas alguém, discretamente, havia gravado a cena em que Antônio pagava a conta de todos com serenidade e deixava o restaurante sob aplausos silenciosos. O vídeo viralizou. Em menos de 24 horas, milhões de visualizações. Títulos como "O homem simples que ensinou o mundo o que é classe" dominavam as redes. As pessoas comentavam com lágrimas, raiva, empatia. Uns se envergonhavam, outros se inspiravam, mas Antônio não respondeu a nenhuma mensagem. Desligou o celular, desligou a televisão e foi cuidar do que sempre cuidou, da vida real. Enquanto o mundo discutia a moral, ele preparava o café da manhã do jeito que sempre fazia. Coador de pano, pão de ontem e o som do rádio velho tocando músicas que cheiravam à infância. Porque para ele, grandeza não era barulho, era silêncio com propósito. Mas o destino ainda não tinha fechado o ciclo. Naquela mesma semana, Antônio foi convidado para uma cerimônia especial. A Câmara Municipal queria homenageá-lo com o título de Cidadão de Honra pela postura exemplar. Ele relutou em aceitar. "Não fiz nada além do que devia", dizia. Mas Clara insistiu. "Pai, o senhor precisa ir. Às vezes a gente não fala por vaidade, mas o mundo precisa ouvir quem tem verdade." E assim foi. Na noite da cerimônia, o auditório estava lotado.
repórteres, flashes, câmeras, curiosos. O nome Antônio Almeida agora simbolizava algo maior que um gesto. Era sinônimo de caráter. Mas ele parecia o mesmo. Terno, simples, sapatos gastos, e o olhar calmo de quem já enfrentou tempestades piores do que a opinião dos outros. Quando subiu ao palco, o silêncio tomou conta. O apresentador leu a introdução com voz solene. Este homem não gritou, não humilhou, não se vingou. Apenas lembrou ao mundo que dignidade não precisa de plateia. Senhoras e senhores, o verdadeiro exemplo de humildade e justiça poética, Antônio Almeida. Os aplausos ecoaram longos, emocionados. Antônio segurou o microfone. Não sou herói, nem santo. Sou só um homem que já foi garçom, lavador de pratos, e aprendeu a respeitar até quem o despreza. Fez uma pausa. Quando me humilharam, senti raiva. Sou humano. Mas no mesmo instante, lembrei da voz da minha mãe dizendo: o tempo devolve o que o ódio não consegue tirar. Então, deixei o tempo trabalhar. As pessoas ouviam em silêncio absoluto. Pagar a conta naquela noite não foi um gesto de poder. Foi um lembrete de que ninguém é menor por ser simples. Menor é quem precisa pisar em outro para se sentir grande. Os olhos marejados na plateia diziam tudo. Mas Antônio não parou. Eu já servi gente que tratava garçom como móvel. Já lavei copo para quem cuspia no chão. E aprendi que quem confunde humildade com fraqueza nunca entendeu o tamanho da força que existe em se calar e seguir. As luzes suaves do auditório refletiam no rosto dele, e cada palavra parecia gravada na pele do público. Um dia a vida vai te colocar na posição de quem julga e na de quem é julgado. Espero que quando isso acontecer, você escolha ser justo, porque o mundo não muda com discursos, muda com atitudes. O aplauso que se seguiu não foi barulhento. Foi denso, cheio de sentimento, como se cada palma fosse um pedido de desculpa coletivo da humanidade. Depois da cerimônia, ao sair do prédio, Antônio encontrou o maitre e o garçom na calçada. Os dois esperavam, visivelmente nervosos. Senhor Antônio, viemos agradecer por não nos demitir. O senhor podia ter destruído nossas vidas. Antônio olhou nos olhos de cada um. Eu não podia destruir o que vocês mesmos já estavam destruindo. A própria consciência. Eu só devolvi o espelho para vocês se enxergarem. O garçom chorou. Eu aprendi, juro que aprendi. Antônio sorriu. Então foi por isso que valeu a pena. No dia seguinte ele voltou ao trabalho. Mas dessa vez não para administrar. Foi para servir. Sim. Vestiu o avental antigo e começou a ajudar na cozinha. Lavava copos, limpava mesas e cumprimentava cada cliente com um sorriso que vinha de dentro. Senhor Antônio, o senhor não precisa fazer isso, disse o gerente. Mas eu quero. O dono que esquece o sabor do chão acaba servindo comida fria. A equipe ria, leve, inspirada. O restaurante virou uma referência nacional. Não só pela comida, mas pelo propósito. Na entrada, penduraram uma placa de madeira simples. Aqui, todos comem com o mesmo respeito, porque fome de dignidade é a pior de todas. A mensagem viralizou de novo. Influenciadores, jornalistas, até políticos citavam o gesto. Mas Antônio seguia o mesmo, fiel à simplicidade que o mundo moderno tenta apagar. Certa tarde, um garoto se aproximou. Devia ter uns 10 anos, uniforme escolar, mochila rasgada. Senhor, o senhor é o homem do vídeo? Antônio sorriu. Sou sim. Meu pai disse que o senhor pagou a conta de todo mundo. Um dia quero fazer igual. Antônio se abaixou, olhou nos olhos do menino. Não paga com dinheiro, filho. Paga com respeito. E nunca deixa ninguém te convencer de que ser simples é ser menor. O garoto sorriu e saiu correndo. Antônio ficou olhando emocionado. Era assim que as histórias realmente mudavam o mundo. Não nas telas, mas nos corações. No final da tarde, ele se sentou na varanda novamente. O sol dourado se despedia atrás dos prédios. O cheiro de comida se espalhava pelas ruas. A vida parecia quieta, mas viva. Pegou o caderno, o mesmo onde registrava seus pensamentos, e escreveu a última frase daquele ciclo. A mesa da vida serve o que você oferece. E no fim, quem tem paz, sempre paga a conta com gratidão. Fechou o caderno, apoiou-o sobre a mesa e respirou fundo. Lembrou de Elsa, da mãe, dos dias em que o mundo parecia pesado demais. Sorria porque sabia, não tinha vencido os outros.
Tinha vencido a si mesmo. O telefone tocou. Era Clara. Pai, o senhor viu? Estão dizendo que o seu nome vai para um livro sobre histórias de superação. Deixa o livro escrever, filha. Eu prefiro viver as próximas páginas. Os dois riram. O som da risada dela enchia o ar. Como música boa. Antônio olhou para o céu e viu as primeiras estrelas surgindo. Pareciam piscadas de quem observa lá de cima e diz: valeu a pena, meu filho. E valeu. Porque aquela humilhação, a de ser mandado para os fundos, de ser alvo de risos, de ser tratado como nada, tinha se transformado em algo imenso, silencioso, eterno. Não em fama, mas em exemplo. E talvez seja isso o que o mundo mais precisa, de gente que transforma ofensa em aula, arrogância em ponte e humilhação em história. Antes de entrar para casa, ele parou na porta do restaurante uma última vez. Olhou o letreiro iluminado, Maison du Soleil, sorriu e murmurou: hoje, esse sol é de todos. E, de algum modo invisível, parecia que o tempo aplaudia. Então, se essa história te tocou, se ela te lembrou que respeito vale mais do que status, e que bondade é a forma mais rara de riqueza, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, não por mim, mas por todas as histórias reais que ainda precisam ser contadas, porque quem carrega a verdade no peito sempre acaba voltando pela porta certa.